para a gente falar de gás real, é preciso que nós olhemos uma das motivações. Por exemplo, vamos analisar aqui o caso do argônio. Olha só, se nós traçarmos o volume molar, né, que é o volume sobre o número de mols, pela pressão, né, então, se a gente pegar o volume molar do gás pela pressão, se nós pegarmos na equação dos gases ideais, PV-NRT, né, ou PVM-RT, porque nós estamos falando aqui do volume molar, nós temos aqui então esta equação representada na forma gráfica por essa linha vermelha, tá bom? Olha só o que acontece agora se a gente pegar, por exemplo, aqui, olha, o argônio. A gente vê que em baixas pressões eles se comportam relativamente iguais, né? Tem até uma sobreposição da curva. Qual que é o problema? O problema é que mesmo com esse gás nobre, a hora que a pressão começa a aumentar, a gente começa a perceber aqui, né, que o volume molar é maior quando comparado com um gás ideal, né? Se nós chegarmos aqui aproximadamente em 1000 atms, nós temos aqui uma considerável diferença entre os dois. Então, no caso do gás ideal, que seria essa linha vermelha, nós teríamos aqui um volume molar menor que o volume molar do argônio, né? Por que isso acontece? Ó, dá para a gente já prever porque o gás real, que é o argônio, ele tem que considerar um volume extra, né? Nós temos um volume extra aí para ser considerado na equação. Da onde que vem esse volume? Eu falei na última aula para vocês que esse volume pode vir de várias a gente pode elaborar ele de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode pensar que nós não estamos considerando o próprio volume das moléculas, né, de argônio nesse caso. Então é por isso que, se vocês olharem aqui, nós teríamos que considerar esse volume e descontá-lo, né? E aí, ao descontar, nós teríamos então ele não sendo como um gás ideal, por exemplo. Mas como a gente tem que considerar esse volume, né, então a gente vai ter um volume maior porque o espaço ocupado pelas moléculas de gases, né, o volume ali, né, ele tem que ser considerado, a gente tem que considerar esse volume molar, né, ocupando esse volume do gás real, né. Então, Van der Waals ele já tinha começado a entender esse tipo de problema quando ele quis fazer esse tratado. Então, aqui surge a equação de Van der Waals para tentar corrigir, né, isso. O Van der Waals ele ganhou o prêmio Nobel em 1910, pessoal. Ele trabalhou, então, né, diretamente com a equação de estado dos gases e de líquidos, né. Ele observava as mudanças de fase e falava, bom, a equação do gás ideal não se comporta do jeito que é para ser. Por isso que chama ideal, né, pessoal? Senão ia chamar real, que é o que aconteceu. Ele introduziu esse parâmetro B. O que é esse parâmetro B? É um chamado constante de Van der Waals. Essa constante de Van der Waals é para levar em conta o volume, né, de cada uma das moléculas no recipiente. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, nós vamos ter V é igual a nRT sobre P, e nós vamos ter mais um fator NB. N, por quê? Porque o fator B ele corrige o volume, mas ele corrige o volume de uma molécula. Então, o N são de todas as moléculas no meio, tá bom? Então, você tem aqui o fator NB, então esse fator é somado ao volume, né, do gás ideal. Faz sentido, né? Se nós olharmos a curva lá de cima, a gente viu que o volume ele era maior, né? Então, faz sentido você somar ali um fatorzinho que corrija o volume. Então, nós chamamos isso da correção utilizando a constante de Van der Waals B, né? Então, pensem bem nisso e vamos raciocinar em cima da equação. Além disso, à medida que você pressiona ou você faz com que a pressão aumente no recipiente, os gases começam a interagir.
interagir, logo a gente precisa também corrigir a interação, o efeito da atração intermolecular, tá certo? Então Van der Waals também observou esse tipo de situação, né? E ele também introduziu o fator A, né? Que é uma outra constante de Van der Waals, e essa constante ela passa agora a subtrair o fator nRT sobre V, tá certo? E o fator A ele é correlacionado com NV elevado ao quadrado, tá certo? Vocês vão ter esse fator, né, que vai ser introduzido para corrigir essa atração molecular. Lembre-se que o fator A a gente tem aqui, né, um fator, uma subtração, e o fator B a gente tem uma soma. Vamos ver um exemplo clássico aqui, né, é do xenônio, né? Se vocês olharem, por exemplo, né, nós temos aqui o efeito da temperatura, né, da energia cinética, né, das moléculas do xenônio em baixa temperatura e em alta temperatura, né? Em baixa temperatura, né, se vocês olharem aqui a pressão versus a temperatura, para o gás ideal nós teríamos essa curva aqui em vermelho, né? Agora, para o gás real é essa curva abaixo da curva, né? Então, ele vai ser um fator que vai ser subtraído da pressão, porque se a gente pegar um gás real como o xenônio, né, na verdade essa pressão ela vai ser menor do que a esperada. E faz sentido, né, pessoal? Por quê? Porque você tem que considerar o efeito de atração das moléculas, né? Então, essa correção faz muito sentido, tá bom? Lembrando que isso aqui surgiram, né, esses dois fatores aí surgiram das correções quando Van der Waals, pessoal, ele começou a fazer experimentos com diversos tipos de gás e começou a perceber essas correlações, né? Mesmo assim, nós vamos ver mais para frente que o A e B não é um fator universal. Ele é um para cada tipo de gás. Ele varia em algumas circunstâncias, tá certo? E como eu vou mostrar para vocês, também se chegou nessa equação de Van der Waals, não diretamente, se passaram várias tentativas, né? Por exemplo, uma das tentativas era utilizar o que eles chamam de equação do virial, né? A equação do virial ela vai ser a equação dos gases ideais corrigidas, né? Por algumas expansões, uma série de potência. Eu vou mostrar isso para vocês num tópico separado, só falando da equação do virial e o porquê dela e como eram pensadas essas equações para corrigir esse termo aqui, RT sobre V, né? Ou você corrigir em função de V, ou você corrigir em função de P. Por exemplo, somando ou subtraindo, né, séries de potência, né, que é o que a gente chama depois, que vão surgir vários coeficientes, que a gente vai chamar de coeficiente do virial. Eu não vou mostrar isso agora, vou mostrar isso depois, mas o mais importante, então, que nós temos que considerar também esse fator da interação molecular. Quando a gente faz isso, nós temos, então, a correção para as forças intermoleculares, né? Aqui já está rearranjada a equação, e aqui a correção para o volume, tá certo? Então, essa equação já rearranjada, P é mais AN sobre V ao quadrado, vezes V menos NB, que é igual a nRT, tá certo? Essa vai ser a correção pelo volume da partícula, e essa vai ser a correção, né, pela interação intermoleculares. Essa equação é conhecida como equação dos gases reais, também é conhecida como equação de Van der Waals, ou Van der Waals, né? Ela é uma combinação entre esses dois efeitos, o efeito da interação das forças intermoleculares e do volume também, tá certo? Notem que eu coloquei uma tabela para vocês, essa tabelinha aqui ela nos mostra como A e B varia de acordo com o tipo de gás. Aqui eu começo com hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Notem que o A começa a ficar cada vez mais importante, pesar mais na equação, à medida, né, que eu vou descendo na tabela periódica aqui, ó, né?
E também, né, a gente tem essa correção, né, para outros tipos de gases, por exemplo, os gases polares, né, por exemplo, aqui no caso da água, né, do CO2. Então você percebe aqui que você vai também ter uma certa correlação aqui. É difícil a gente tentar correlacionar, por exemplo, alguns gases aqui, alguns tipos de gases, né, com outros, porque isso depende muito do tipo de gás. Por exemplo, imaginem o CCl4. O CCl4 vai ter aquelas nuvens de cloro, aquelas nuvens eletrônicas em volta dos átomos de cloro, que vai proporcionar um volume diferente, até a estrutura vai ser diferente, né, no espaço, quando a gente comparar com o hélio, por exemplo, com o neônio, tá certo? Então é muito difícil porque, além de ter a gente corrigir o volume do gás, é importante saber que esse volume também ele não tem a mesma estrutura para todos. Eu estou falando já em forma geométrica, até porque nós temos as geometrias diferentes para as moléculas, né? Se a gente olhar o B também, né, o fator B aqui, olha, ele muda também para o tipo de gás, né? Mas vocês podem notar que o fator A, né, ele interfere muito, né? Ele interfere bem aqui nos valores, na correção dos gases, da equação dos gases ideais para os gases reais. Então tá aqui, pessoal, tá aqui a equação. Essa é uma equação de Van der Waals, vocês têm que aprender a manipular essa equação e tentar estudar essa equação nos casos críticos dela, né? Lembrando que essa equação ela descreve com muito bons resultados em algumas determinadas situações, mas também ela não é perfeita. Nós vamos ver que nós vamos precisar trabalhar um pouco essa equação, né, para que ela também seja aplicada em outros sistemas. Mas isso é fácil de fazer, não é tão difícil, sendo que vocês já têm os valores para o valor de A e B, e sendo que lembrar que vocês que no caso dos gases nós estamos falando de condições experimentais. Então, para cada tipo de gás, você vai ter um comportamento diferente, né, como eu mostrei para vocês lá na curva de compressibilidade, tá bom?